Você está cansado, exausto, sentindo que carrega o mundo nas costas e ninguém entende? Bom, esse sentimento não é fraqueza, é o alarme que você ignorou por tempo demais. Porque a verdade que ninguém quer te contar é esta: a vida não ficará mais fácil, mas você pode ficar mais forte. E hoje vou te mostrar exatamente como se tornar imparável, como construir dentro de si uma fortaleza tão sólida que nada, absolutamente nada, poderá te derrubar. Mas preste atenção, isso não é motivação barata. Não, é um discurso bonito para você se sentir bem por 10 minutos. Isso é uma declaração de guerra. Uma guerra contra a versão de você que aceita migalhas, que desiste no primeiro obstáculo, que implora por aprovação. Essa versão morre hoje. E o que nasce no lugar é algo que as pessoas não saberão nomear, mas sentirão quando você entrar na sala. Presença, força, imunidade. Então, se você está pronto para parar de ser vítima e começar a ser protagonista, se está disposto a queimar todas as desculpas que te mantiveram pequeno, fique até o final. Porque o que vou te revelar não é teoria, é alquimia mental. É como transformar dor em poder, caos em clareza, fraqueza em invencibilidade. Vamos começar. A primeira coisa que você precisa entender é brutal, mas libertadora. Ninguém vai te salvar. Essa fantasia de que alguém vai aparecer, reconhecer seu valor e mudar sua vida é uma mentira confortável que te mantém paralisado. O mundo não está esperando para te aplaudir, está esperando para te testar. E enquanto você espera por reconhecimento, os outros estão construindo, avançando, dominando. Pense nisso. Quantas vezes você deixou de agir porque não tinha apoio? Quantas vezes adiou seus sonhos esperando que as condições ficassem perfeitas? Quantas vezes você olhou ao redor buscando validação antes de dar o próximo passo? Cada uma dessas vezes você entregou seu poder. Cada vez que esperou permissão, você se tornou mais fraco. E a pior parte, você fez isso achando que estava sendo prudente, estratégico, realista. Não estava. Estava apenas com medo. Mas aqui vem a verdade que corta como lâmina. O medo não desaparece. Ele nunca vai embora. Você não acorda um dia e de repente se torna corajoso. Coragem não é a ausência do medo, é a decisão de agir apesar dele. É olhar para o abismo e dizer: vou pular de qualquer jeito. Porque quando você para de esperar sentir-se pronto, quando para de esperar que o medo vá embora, algo muda. Você percebe que a ação é o que cria confiança, não o contrário. E é aí que você começa a se tornar imparável. Não porque deixou de sentir medo, mas porque deixou de obedecê-lo. Você virou o jogo. Antes, o medo ditava suas escolhas. Agora, você dita o que fazer com o medo. E isso, meu amigo, é poder real. Agora vamos ao próximo nível. Porque entender não basta. Você precisa aplicar. E aplicar significa enfrentar algo que quase ninguém tem coragem de enfrentar: suas próprias desculpas. Sabe aquela voz na sua cabeça que diz: não é o momento, certo? Você não tem recursos suficientes, precisa de mais tempo para se preparar. Essa voz não é sua. É o eco de tudo que te ensinaram sobre jogar seguro, sobre não arriscar, sobre se proteger. Mas proteger-se do quê? Do fracasso? Do julgamento? Da dor? Deixe-me te contar um segredo. Você já fracassou. Você já foi julgado. Você já sentiu dor. E ainda assim está aqui, respirando, vivo, capaz. Então, qual é o medo real? O medo não é do fracasso, é do sucesso. Porque se você realmente se comprometer, se realmente der tudo de si e funcionar, você não terá mais desculpas. Não poderá mais se esconder atrás da narrativa de que as circunstâncias não permitiram. Terá que assumir a responsabilidade total pela sua vida. E isso assusta. Mas sabe o que assusta mais? Chegar aos 60, 70 anos e perceber que você nunca tentou, que passou a vida inteira ensaiando, planejando, se preparando, mas nunca entrou no palco.
que morreu com a música ainda dentro de você. Esse é o verdadeiro terror. E é por isso que você precisa agir agora, não amanhã, não na segunda-feira, não quando as coisas melhorarem. Agora. E aqui está o truque que ninguém te conta. Você não precisa estar pronto. Você nunca estará completamente pronto. A prontidão é uma ilusão, um padrão impossível que você criou para justificar a inércia. O que você precisa é de compromisso. Compromisso de começar, de errar, de ajustar, de continuar. Porque a ação imperfeita sempre vence a perfeição paralisada. Pense nas pessoas que você admira. Elas não esperaram estar prontas. Elas começaram desajeitadas, inseguras, tropeçando, mas começaram. E a cada passo ficaram um pouco mais fortes, um pouco mais claras, um pouco mais próximas de quem queriam se tornar. Esse é o segredo. Não existe atalho, existe apenas o caminho. E o caminho se faz caminhando. Agora vamos falar sobre algo ainda mais profundo, porque se você chegou até aqui, merece a verdade completa. A maior batalha que você enfrentará não é contra o mundo, é contra você mesmo, contra a parte de você que quer desistir quando fica difícil, contra a voz que diz, você não é bom o suficiente, contra o impulso de voltar para a zona de conforto toda vez que a pressão aumenta. Essa batalha interna é onde a maioria perde. Não porque não tem talento, não porque não tem recursos, mas porque não tem controle sobre si mesmos. Eles são dominados pelas emoções, pelos impulsos, pelas distrações. São como barcos à deriva, movidos pelas ondas, sem direção, sem propósito. E quando você vive assim, não importa quantas oportunidades apareçam, você sempre sabotará a si mesmo. Mas existe outra forma de viver. Uma forma onde você não é controlado pelas suas emoções, mas as observa. Onde você não reage automaticamente, mas escolhe conscientemente. Onde você não é escravo dos seus impulsos, mas mestre da sua vontade. Isso se chama autodomínio. E é a habilidade mais poderosa que você pode desenvolver. O autodomínio não significa reprimir o que você sente. Significa criar espaço entre o estímulo e a resposta. Quando alguém te insulta, você não explode. Você observa a raiva surgindo, reconhece sua presença, mas não deixa que ela te controle. Quando surge o impulso de procrastinar, você não cede imediatamente. Você nota a resistência, entende sua origem, mas age de qualquer forma. Quando o medo tenta paralisá-lo, você não foge. Você respira, se centra e avança. Esse espaço, essa pausa consciente, é onde mora a sua liberdade. É onde você deixa de ser um animal, reagindo, e se torna um humano escolhendo. E quando você domina isso, tudo muda, porque agora você não é mais movido pelo caos externo, você é movido pelo seu propósito interno. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de você. Mas vamos ser honestos. Esse caminho é solitário. Quando você decide parar de jogar o jogo das aparências, quando você escolhe construir substância em vez de imagem, muitos vão te abandonar. Porque a sua evolução vai espelhar a estagnação deles. A sua disciplina vai expor a preguiça deles. O seu foco vai revelar a dispersão deles, e isso dói, não em você, mas neles. E ao invés de se inspirarem, muitos vão te atacar. Vão dizer que você mudou, que ficou arrogante, que se acha melhor que os outros. Vão ridicularizar seus objetivos, zombar da sua dedicação, tentar te puxar de volta para a mediocridade confortável onde eles habitam. E é aqui que muitos desistem, porque a pressão social é real. O medo da rejeição é profundo, e é mais fácil voltar para o rebanho do que continuar caminhando sozinho. Mas você precisa entender algo: essa solidão não é punição. É purificação, porque quando você remove as pessoas que não ressoam com a sua visão, você cria espaço para aquelas que ressoam. Quando você para de buscar aprovação, você atrai respeito.
Quando você deixa de se justificar, você se torna intocável. E nesse ponto, você percebe, a solidão era necessária. Não para te destruir, mas para te reconstruir. E aqui vem algo que poucos compreendem. Você não está se tornando melhor que os outros. Você está se tornando melhor que você mesmo era ontem. Essa é a única competição que importa. Não é sobre superar fulano ou ciclano. É sobre superar suas próprias limitações, seus próprios medos, seus próprios padrões autodestrutivos. É sobre olhar no espelho e dizer: eu sou mais forte hoje do que era ontem. E repetir isso todos os dias, sem exceção, sem desculpas, sem pausas. Porque a verdade brutal é esta: a consistência é tudo. Não são os atos heróicos ocasionais que te transformam. São as pequenas ações diárias que ninguém vê. É acordar quando seu corpo implora por mais 5 minutos. É treinar quando está cansado. É trabalhar quando está desmotivado. É escolher a disciplina sobre o conforto, a ação sobre a distração, o crescimento sobre a estagnação. Dia após dia, sem fanfarra, sem reconhecimento, sem aplausos. Apenas você e o seu compromisso. E com o tempo, algo extraordinário acontece. Essas pequenas ações se acumulam, como gotas d'água formando um oceano, como grãos de areia construindo uma montanha. E um dia você olha para trás e não reconhece quem você era. Porque a pessoa que você se tornou é tão distante, tão mais forte, tão mais capaz, que parece outro ser humano. E você morreu e renasceu. Não de uma vez, mas 1000 vezes. A cada escolha difícil, a cada momento de resistência, a cada vez que escolheu o que era certo sobre o que era fácil. Esse é o processo de se tornar imparável. Não é glamouroso, não é rápido, não, é fácil, mas é possível e está ao alcance de qualquer um que esteja disposto a pagar o preço. Não em dinheiro, mas em disciplina, em foco, em sacrifício, em compromisso inabalável consigo mesmo. Então aqui está minha pergunta para você. Você está disposto? Está disposto a desistir da versão confortável de si mesmo para se tornar a versão poderosa? Está disposto a perder amigos, enfrentar críticas, caminhar sozinho? Está disposto a acordar todo dia e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade? Está disposto a se tornar imparável? Se a resposta for sim, então não há mais nada a dizer. Apenas uma coisa a fazer: começar. Não amanhã, não depois, agora. Levante-se, respire fundo e dê o primeiro passo, porque o mundo não está esperando por você, mas a versão mais poderosa de você está. Ela está do outro lado do medo, do outro lado da dúvida, do outro lado da ação. E a única forma de alcançá-la é atravessando, não contornando. Atravessando. Então vá, pare de ler e comece a viver. Pare de planejar e comece a executar. Pare de esperar e comece a criar. Porque o tempo não volta e cada segundo que passa é um segundo que você nunca terá de volta. Use-o, não para impressionar os outros, mas para se tornar quem você foi destinado a ser. Imparável, inquebrantável, livre. E se você sente que essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, se você reconhece que chegou a hora de mudar, deixe um comentário com a frase: nada me para, não por mim, por você, como um compromisso público, como uma declaração de que você não vai mais aceitar a mediocridade. E se inscreva neste canal, porque aqui não fazemos rodeios, aqui vamos direto ao ponto, aqui transformamos dor em poder. Nos vemos no próximo vídeo. Ou não, isso depende de você. Mas se voltar, volte mais forte. Volte imparável.